Não é nada simples. É um tema também interessante. Te mandei aí. Peraí que tá carregando. Nossa, velho. Bonita a letra dela, mas uma coisa de quadra assim é complicado. Você estuda onde? O FJF. Juiz de Fora, Juiz de Fora. Você não tem sotaque de mineiro. Tem? Tem não. Ó, Pelo menos eu não percebi. Vamos ver aqui. Teorema de Stokes. O teorema de Stokes ele tenta resolver uma integral de linha usando a ideia de integral de superfície. É isso, né? Basicamente. Fazendo o rotacional, etc. Então, tu sempre tem a opção, né? É o que eu digo. Bom pedreiro é aquele que sabe usar muitas ferramentas. O teorema de uhum, Stokes é uma ferramenta, né? Às uhum, vezes tu pode resolver da outra forma lá. Da forma do integral de linha normal mesmo, né? sim. Só que, né, nem sempre é nem sempre é possível, né? Às vezes é muito complicado ali e tal. Muito bem, então ela está falando aqui, pelo que eu entendi, que a tua superfície de integração, né, vai ser essa coisa aqui, né? Então, novamente, né, é o que está ali no problema, muito bem, é o que está ali no problema. Dela quis fazer o rotacional de F, tá? O rotacional de F, tu joga no Wolfram e tá resolvido, né? Assim, Uhum, a parte da parametrização que o Wolfram não faz pra gente, por exemplo. Então, meu man, foi aqui o que eu tava te falando, né? Se liga. Em vez de dizer que o plano era XY, ela chamou de UIV, tranquilo. uhum, Daí, né, como vamos dizer assim, a equação do plano é uma equação linear, deu para isolar o z, né? Mas nem todas as equações dá para isolar, né? A do paraboloide dá, a do cilindro dá, mas tem umas que não dão, né? Então, ele fez aqui desse jeito, também parametrizou o cilindrinho, e daí ele encontrou o vetor normal pelaquela estratégia que eu te falei. Se ligou? Ó, se liga. uhum. 3 menos um. Lembra que eu te falei que ia ser simplesmente os coeficientes aqui? Sim. Pois Uhum. é. Então, apesar dela ter escrito tudo isso sobre a superfície, né? Esse é o ponto, tá, Elder? Teu nome é Elder, né? Sim. Para encontrar o vetor normal, tu não precisou de todo aquele papo. Eu não sei o nível de dificuldade que a tua prova vai ser, Não vai ser mas alto, né? talvez, né, não vá precisar fazer na prova, então, se a prof colocou tão de boa aqui. Entende o que eu quero Uhum. dizer? Porque a Não, parte mais treta é fazer aquilo, encontrar o vetor normal, né, cara? De longe, assim. mas aí olha que interessante. Ela achou que então normal, multiplicou com rotacional, beleza. Tranquilo, é o que manda o figurino, né? Tá aqui. Isso. Aí achou Isso. ali que vai ser a integral dupla de menos 3 du dv. E não tem essas sacadas aí que ela fez. Ela jogou o 3 para fora, né, da integral, tá? E falou que era 3 vezes a área. Amém. Então, é porque tu tem que entender que o que ela tá fazendo aqui é uma integral de superfície, né? E o que que a integral de superfície encontra? Ela encontra uma área, porque tá querendo a área da superfície, certo? Sim. Então quer dizer que Em- sempre que for um du dv é a área da superfície. Exato, é a área. Na realidade, aqui, como tem esse 3, né? Novamente pode associar uma densidade e tal, todo aquele papo mais filosófico ali, físico, sobre a integral. Mas tu estás fazendo uma integral de superfície. Então, grosso modo, tu tá encontrando a área de uma superfície. Beleza? Uhum. Por isso, cara, que uma coisa muito curiosa vai acontecer aqui, se eu não me engano. Eu não parei para ler bem o problema. Mas, de modo geral, quando tu interseciona um plano com um cilindro, dá uma elipse, certo? Uhum. Certo. Pois é. E não tem uma equação de. Não dá para tu resolver uma integral que dá a área da elipse. Já tentou fazer uma integral elíptica? É uma coisa dos infernos, velho. Para achar, você está falando os limites da integral. Tu vai ter que fazer uma parametrização que não se faz na graduação normalmente. Se faz só em cursos de física, matemática para cima. Então, qual é o ponto aqui? O ponto aqui está justamente porque tu conhece qual é a equação da área de uma elipse. Sabe qual é a equação da área de uma elipse? Da área? Isso.
Tu Dá tem que se sim. basear na equação da circunferência, né? Qual que é a área E de uma ela é só πr circunferência? ao quadrado. A área da circunferência é πr ao quadrado, exatamente. Então, a ideia é o seguinte, se tu tá falando de uma elipse, a elipse ela tem o A e o B, né? Uhum. Então vai ser πab. Mas nesse caso aí, ela não fez isso, não, né? Ela fez a área de uma circunferência, né? Πr ao Pois é, quadrado. então provavelmente porque nesse caso aqui a interseção deu uma circunferência, né? Uhum. Sim, sim. Porque me parece que ela tirou esse raio de 3 aí, né? Não quero nem dizer de onde. De Não, ela algum tirou. lugar ela tirou. No enunciado fala que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. Então, raiz de 3 é o raio mesmo. É, o raio de cilindro, né? Vamos fazer o seguinte, velho. Eu acho que a tua professora deu um miguezão, pra falar a verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos Hum, jogar essa superfície no GeoGebra e ver o que acontece? Tem como tá. tu me. Assim, tu tá com o PDF aberto aí? Com o PDF da. A prova. Eu preciso que essa questão. Eu preciso que tu me diga aí as superfícies dessa questão aqui pra eu conseguir Tá, colocar no GeoGebra, porque o GeoGebra é meio cagado. Se eu saio da tela, ele para de funcionar, entende? Então, se tu tá. puder me ditar aí, vamos lá. Qual que é a X, equação do plano? x mais 3y menos z igual a 7. É um plano de ladinho. Agora o cilindro é qual? X quadrado? Mais y ao quadrado igual a 3. Tá bom. Então, lá na PQP eles se encontram e Uhum, de fato formam alguma coisa, né? uhum, Ah, a coisa é, o Wolfram nos ajuda a encontrar, porque eu posso colocar aqui interseção de duas superfícies e ele manda lá pra nós, ó, lá embaixo. uhum, Agora, se tu reparar, ó, eu não quero dizer que a tua professora tá errada, porque normalmente quando eu falo isso, é eu que tô errado. uhum. Mas tudo dá a entender que ela errou. Que não é só raiz de 3, cara. Isso aqui é uma elipse, não um círculo, né? Que você tá falando. Exato. Sacou o que eu quero dizer, cara? Uhum, Se tu tá interessado na projeção do plano XY, tudo bem. É a circunferência do cilindro, mas não é isso que tu quer. Porque tu tá pegando justamente o vetor normal dessa superfície aqui, que é um cilindro, né? entendi. Então, desculpa, que é uma elipse. Então tu tem que pegar, né, a área da elipse, concorda comigo? Sim, Me parece que é isso, velho. E isso que eles fazem aqui na apostila, né, nesses slides também. Se tu pegar lá, vai ter uma hora que ele vai pegar simplesmente a área da elipse, não a área do cilindro. certo. Beleza? É, tá. Mas a única. Quais outras maneiras eu tenho, além de saber que a área é igual a integral dupla de um? Hã? Como assim? Outras. Igual assim, quando tiver integral dupla, igual no caso do exercício que chegou na resolução que eu tô te mandando. Uhum. Chegou um ponto que estava integral dupla de du dv. Aí eu sei que isso aí é a área, certo? É Certo. a área da nossa Da nossa delimitação superfície D. que surgiu da interseção das duas superfícies, né? Isso. Então, o negócio falou, não preciso de resolver isso achando delimitações, integrando. De modo geral, não. Tá, Mas vai então, ter caso que tu vai ter que fazer. certo, entendo. Mas além de eu saber que a área é isso, existe outras situações iguais essas para eu saber quando acontecer Ó, isso. situações curiosas que vão acontecer, né? Aqueles slides abordam bem, que são situações onde tu vai ter que fazer uma parametrização para conseguir resolver a integral do bicho que vai aparecer para ti. Que às Uhum, vezes essa interseção vai te dar ah, novamente uma circunferência, e daí tu vai ter que transformar em polares, entendeu? A tua integral. Passar para uhum, polares para conseguir integrar. certo, certo, São situações assim, entende? Mas a coisa é o seguinte, quando tu tá fazendo Stokes, no final tu sempre vai ter uma integral dupla. entendi. Então isso tu tem que gravar bem. Se tu tá fazendo Stokes e no final tu não chegou numa integral dupla, alguma cagada você fez no caminho, sacou? Tá, e se eu cheguei na integral dupla, o que eu estou calculando ali é a área de uma superfície, né? Exato. Vai ser sempre a área, né? Sim. Ocorre às vezes, né, que
depois de tu fazer aquela multiplicação ali do vetor normal pelo rotacional, ainda tem alguma letra. Uhum. Aí eu não posso fazer isso. Daí tu não pode dizer que é simplesmente a área, né? Tu vai ter Uhum. que fazer uma integral normal lá, Eu vou ter que que vai achar os envolver o que tá dentro. limites, Oi? vou ter que achar os limites e fazer a integral. Isso, vai ter que resolver a integral de dentro, etc, né? Eu entendi. Só que de modo Ah, geral, quando a gente faz o teorema de Stokes é para facilitar a vida, né? Daí aham. essa integral de dentro é mais simples. Então, quando a área for DU/dV, um DU/dV no caso, né? Aí eu posso fazer isso. Daí tu pode fazer área, senão, não. Entendi. Tá. Tem que cuidar também, cara, que nem sempre é uma área plana, né? Às vezes é um negócio meio redondo. Então, tu vai ter que, tipo, utilizar parte de cilíndricas. Bem, de modo geral, tu vai usar polares ou integral normal, né? Uhum. Mas vamos torcer para que na prova não caia nada dentro, assim, seja simplesmente a área de algo, tá? Mas pergunta para tua professora depois sobre isso, tá? Tá. Vamos ver o Tá. que ela diz aqui sobre o fato da área ter dado uma elipse e ela ter colocado a área de uma circunferência. Uhum. Deixa eu Beleza, ver então fazer tá bom. uma coisa aqui que eu anotei as dúvidas. Hum, Eu queria entender um pouco melhor de orientação da curva e o que isso influencia na hora de fazer a conta. Tanto orientação horário quanto anti-horário, quanto fala o vetor normal apontando para Oi, baixo, para entendi cima. nada, deu uma travada aí. Falei que eu queria entender Aham, isso sim. a questão da tanto de orientação da curva, o que isso vai influenciar na hora de fazer minha conta, na hora de interpretar o problema, e a questão do vetor estar apontando para baixo ou para cima, o que que isso influencia também. Ah, tá. Bem, de modo geral, quando aponta para fora é positivo, quando aponta para dentro é negativo, né? Mas essa questão de sentido, cara, vai depender da integral que tu tá resolvendo, né? O sentido, ele é mais relevante quando tu tá falando de integral de linha, né? Quando aponta para Daí tu fora é tem que tomar positivo. cuidado com o sentido, que às vezes é negativo, às vezes é positivo, mas não tem nada demais assim, sabe? A resposta é sempre a mesma, só vai mudar o sinal, entende? Então, se a, Só que às vezes esse sinal, ele tem interpretação física. Por exemplo, na integral do trabalho, né? Se tu tiver com o campo indo para uma direção e o sentido do deslocamento para o outro, né, na integral do trabalho, o significado físico disso é que o trabalho está ocorrendo sobre, né, e não pelo objeto. uhum, Então é sempre uma interpretação física e o que vai mudar no final é o sinal da resposta, entende? Então não tem sim, nada demais assim. essa questão do sinal mesmo. Você falou então, quando o vetor estiver para fora, o sinal é positivo, no caso ali do lado de fora da integral, né? Na esquerda da Isso, quando tu integral. está falando de sentido de superfície, sim. Uhum. Uhum. Aqui na E superfície é até mais fácil isso, né? O problema é quando tu está falando de integral de linha. é Daí o porque sinal. no número 4 aí da prova, no finalzinho da questão, fala assim, com o campo de vetores normais orientados para dentro. E isso aqui Daí. muda a minha resolução, né? Porque eu tenho que colocar o menos Que lá fora. sacanagem, hein? Sim, tem que colocar o menos. Aham. Caraca, nada a ver, né, cara? As respostas são iguais ainda por cima. Sim, eu tenho menos É, 12 mais 12 menos 24 mais 24. daí tem que fazer a conta, ver qual é o sinal da resposta e depois tu troca o sinal. Basicamente é isso. Entendi. Tu entende? Se tu fizer toda a conta e der negativo, no final tu troca, vai ficar Vai ficar positivo. positivo. Tem que lembrar de trocar. Uhum. Só trocar no final, né? Também dá Só certo. trocar no final, nada além disso. E essa questão da orientação da curva, muda sinal de alguma coisa? Se a curva for anti-horário ou horário? Cara, muda. Porque como tu tá tratando de um caminho, né? Pode ser que tenha detalhes a mais, assim. Na realidade, até quando tu faz com superfície, tu tem que tomar algum cuidado, porque se tu não tomar esse cuidado, pode ser que zere. Ah, eu não sei se tu já fez Física 3, já fez? Não. Na Física 3 lá tem a lei de Gauss, que envolve tudo isso aí, só que para campos, interpretando que o campo ali dentro é o campo elétrico, né? E Uhum. daí vai ter situações onde tu vai ter ah,
os campos se zerando por causa disso, tá? Então tem que tomar um cuidadinho aí sim. Beleza? Com cada ponto aí do teu problema, né? Por exemplo, quando tu tá fazendo uma integral de linha, tu vai pegar cada reta, né, que compõe aquilo que tu tá, aquele caminho que tu tá integrando. Se for, por exemplo, um triângulo, né? Uhum. Tem 3 retas lá, e daí tu tem que fazer uma integral de linha para cada caminho. Tu vai ter 3 integrais no fim da tua história. Daí, no fim das contas, tu tem que somar essas 3 integrais. Só que esse é o tipo de situação que a gente só vê na prática, assim, né? Se tu tens alguma uma conta aí que envolve isso, mas tu tem que tomar muito cuidado com o sinal, cara, só isso. Uhum. É que Entendi. a gente tem isso bem intuitivo, né? Porque o tempo todo a gente tem que tomar cuidado, na física principalmente. Tá fazendo física 2 agora? Eu fiz física 2 já e não puxei a 3 para esse semestre. Ah, tá. Pois é, lá na física 1 não tem lá no trabalho, ou na física 2 quando tá falando do gás também. Tem. Então é a mesma coisa aqui, é exatamente a mesma coisa. Igual na 6, fala no final desse 5, normal apontando para cima. Esse aqui então tá certinho, é só deixar positivo A 6, e, vamos ver. e seguir fazendo. Campão, hein? É, É, o sinal aqui é o de menos. O sinal aqui é o de menos. Esse campo aí tá muito feio, isso é louco. mas é só calcular o rotacional, vou jogar na fórmula. Se tu for fazer por teorema de Stokes, né? Aqui, eu tenho calcule o rotacional, número um, que é só eu jogar na fórmula, calcule G. E a 2 eu tenho que fazer trama de Stokes, eu tenho que calcular o rotacional e multiplicar pela normal disso aqui. Aí eu tenho que achar essa normal. É. Deixa eu ver essa definição bem aqui. Defina aí pela integral do campo G, do rotacional, sobre parte do plano. É, pode ser que aqui tu tenha que fazer uma integral de linha, tá? É porque às vezes eles são troll, né? Eles passam o rotacional para que tu faça pela integral de linha. Às vezes eles dão a integral de linha para que tu faça pelo teorema de Stokes. Uhum. Um contrário do outro, né? Tem que ver o que é mais simples, né, para te fazer nesse caso. Olha aqui Talvez também. seja mais simples fazer a integral de linha mesmo. Não sei, só fazendo aqui para ver, né? Não tenho certeza. Entendi, porque talvez essa normal aqui vai ser difícil de calcular. Exato. O teorema de Stokes ele te dá mais uma possibilidade, entendeu? Para tu ver o que é mais simples para ti. Talvez o mais simples aqui seja fazer uma integral de linha mesmo. Isso é integral de linha desse campo aqui. É, ó, é só tu ver os exemplos aqui, né? Tem vezes que ele avalia, poxa, o teorema de Stokes não vai ser bom nesse caso. Uhum. Melhor fazer a integral de linha mesmo, Entendi. entendeu? Então, é sempre uma questão subjetiva aí, né? Tu decidir o que é melhor pra ti, cara. Uhum. Naquela forma que eu falei de achar normal. Por exemplo, aqui, olha só, ele calculou esse caso aqui pela integral de linha. Entendi, ele inverte, né? É, mas vai ficar a mesma resposta, né? Uhum. Ela falou na última que ia cobrar 4. Falou 4 pontos que ela ia cobrar na prova. Questão 4 ele ia cobrar na prova? Não, não. Ela falou os quatro questões, assim, né? A matéria de questão. Que foi, ó. Teorema de Stokes, teorema de Gauss, plano tangente e rotacional. Esse plano tangente deve ser para eu achar o plano tangente, né? Provavelmente ele vai te dar uma superfície e ele vai querer que tu encontre o plano tangente num determinado ponto. Ou alguma coisa mais complexa do tipo, ele te dá um plano e tu tem que achar um plano paralelo a esse plano, que passa numa determinada superfície. São esses tipos de casos que aparecem com mais frequência, sabe? O tema não vai complicar, não. Não, mas isso aí é fácil. Isso aí é fácil comparado com qualquer integral de superfície. Entendi. Então pode ser que ele, vamos dizer assim, entre aspas, complique nisso para facilitar na integral de superfície, entendeu? Uhum. Você acha que é muito fácil achar plano tangente? Sim, é que nem fazer a derivada lá, a reta tangente. Né? Lembra no cálculo 1, quando tu encontra a reta tangente a uma curva num determinado ponto? Primeira coisa que a gente aprende em derivada. Hum, Lembra disso? tô muito lembrado, não.
Ó, tu tem uma curva, né? Vamos, cálculo 1. Esquece as coisas 3D. Cálculo 1, tu tem uma curva. E daí o problema fala assim: encontre a reta tangente a essa curva num determinado ponto. Tá, aí ele tem que Beleza. fazer. Daí tu faz a derivada para encontrar o coeficiente angular da reta tangente, Uhum. Eu do acho que ponto ele que tu sim. está interessado. Pronto, daí tu constrói a equação da reta pelo ioiô mi-xoxô, né? Lembra do ioiô mi-xoxô? Sim. Pois é. No lugar do mi, tu coloca o coeficiente angular da reta tangente que tu tirou pela derivada. Beleza. Isso é em cálculo 1. No cálculo de plano tangente é a mesma coisa. Só que tu vai ter duas derivadas. Tu vai ter, vamos dizer assim, a derivada em x e a derivada em y. Entendi. Vai ter um Aí, ioiô mi-xoxô com x e com y, sacou? uhum. Legal. E com Z, né? É, o Z vai ser o igual, entendeu? Né, o ioiô mi-xoxô é porque é o plano 2D. Agora, quando tu tá no 3D, tu vai ter Z igual a. Vai ter o. É que é estranho falar ioiô mi-xoxô, mas tu vai ter assim: Z menos Z0 igual a derivada em x, x menos x0 mais a derivada em y, Uhum. y menos y0. Tu vai ter isso. Essa vai ser a equação do teu plano. Certo. Tá. É... Eu acho que a gente devia talvez atacar um pouco esse teorema de Gauss da Teorema da divergência. divergência? Beleza. O que que É, tem? Vamos pegar é, aqui. algum exemplo com exercício, eu acho que é o que eu tenho mais dificuldade de resolver. Assim. Ah. É, de modo geral, o teorema mais treta é o de Gauss mesmo, cara. Eu também acho, porque tu tem que resolver uma integral tripla no final, né? Exatamente. Muitas vezes, talvez eu não vou ter que resolver esse integral tripla se ele quiser saber o volume, né? Pode Se tu acontecer já igual, saber o volume, show. tipo Se não assim, tem se nada acontecer igual dentro. aconteceu na área, de ficar 1 dV. Oi, não entendi o que tu falou. Aconteceu, por exemplo, da área lá, de ficar 1 dV. É o volume, né? É, daí sim. Daí se não tiver nada dentro, né? Mas aí demanda um pouco de colaboração do seu professor. Sim. Aqui tem alguns exemplos top, velho. Ó, a gente pode dar uma olhada neles, ó. Aqui é uma caixa. Calcule o fluxo para fora dessa caixa. Meu, se tu tivesse feito física 3, cara, você estaria bem ligado em todos esses exemplos aqui, porque física 3 é tudo aplicação dessas coisas. Quando fala calcule o fluxo, é Gauss. Quando fala calcule o fluxo, bem, depende, né? Tudo é fluxo praticamente aqui no cálculo 3. Vai depender do fluxo do que em que, né? Aqui ele está falando o fluxo de um campo numa superfície, né? Uhum. Que Tá. Por nem exemplo, sempre é isso, né? Na integral de linha não é isso, por exemplo. entendi. Porque é uma Entendi. linha, né? Então aqui tu tem, né, que o fluxo numa superfície pode ser dado pela divergência desse fluxo, integral tripla disso, Tá. do volume dessa superfície aí. Achar o divergente é tranquilo. É, isso aí é trabalho de pedreiro. Joga lá no Wolfram e pronto. O problema é identificar os elementos aqui da integral tripla, né? Nesse caso é de Exatamente. boa porque ele deu aqui para nós, mas nem sempre é tão fácil, né? Exatamente. Aí tá a questão. Muitas vezes eu vou ter que parametrizar, fazer essas coisas. Ó, vai, ó, aqui nesse caso aqui já começa a meia treta, ó. Seja B o sólido, que é um cilindrão, né? Um cilindrão que Uhum. corre em Z, e aqui ele está limitando a altura desse cilindrão, plano XY e o plano Z igual a 3, beleza. E aqui está o campo, né? Esse campo radial maravilhoso. Calcule o fluxo F através da normal exterior, beleza, é o positivo no fim, isso que importa. Não tem que precisar fazer nada pra lá, né? Eventualmente, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele fez. Primeiro divergindo, maravilha, 3, né? Coisa boa. Aqui dentro vai ficar isso. Agora tu vai ter que resolver a integral tripla. Beleza, Hum. quem que é a nossa integral tripla aqui? É a integral tripla da nossa superfície. Quem que é a nossa superfície? A superfície desse cilindro, Sim, mas né? olha que interessante. Limitado de 0 a 3. Oi. Ele resolveu igual aquele da área. Ele não ficou delimitando a integral tripla para resolver. Conseguiu tirar, conseguiu fazer ficar 3 lá de fora e viu que a resposta era 3 vezes o volume, né? É que tu tem que tomar cuidado. Aqui é o teorema de Gauss. No teorema de Gauss não tem aquela normal aqui dentro. É só a divergência mesmo. A gente está resolvendo o lado direito, não o lado esquerdo, entendeu? Aí ficou 3 dV. O 3 vai para fora.
O 3 foi para fora e tu resolve só a integral do volume daquela superfície. Isso. Ou seja, o 3 indo para fora fica 3 vezes o volume de B. Isso. E Daí o volume de B é tranquilo, né? o volume é base vezes a altura. Isso, pronto. Né? Por isso que o teorema de Stokes, às vezes ele é melhor resolver a integral de linha, né? Porque fazer esse vetor normal às vezes é complicado. Ah, véi, tá travando muito a tua net, cara. Muito, não dá pra entender nada. Parece um robô falando. Peraí. Melhorou? Vamos ver, vamos ver. Então é importante eu conseguir desenhar, né? Essas... Sim. Infelizmente, teu professor não parece ser o tipo de cara que coloca desenho na prova, né? Ou Uhum. entender as funções já de cara. Por exemplo, tu olha pra isso, tu tem que saber que é uma esfera de raio 2, né? Sim, sim. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que a esfera é complicado às vezes, né? Porque não dá pra fazer daquele jeito bonitinho lá que você gosta de isolar o U e o V e o Z em Entendi. função deles. Ó, fluxão aqui, ó, Tá, vamos ter que fazer o divergente desse bicho. E a tá, superfície é esse cara tomando cuidado que é só a calota superior, né? tá. Sendo N normal unitária para fora, beleza. Olha só, tá aqui. Então ele ah, falou que a superfície. O que ele falou aqui? Nossa, tô viajando. Pera aí, vamos ver como é que ele resolveu aqui. Logo a fronteira de B, essas duas, teorema da divergência. Olha só, né, cara? Olha só. Aqui ele tá querendo o fluxo, né? Temos que focar nisso. É o que o problema pede, né? Para resolver a integral. Só que o fluxo aqui não é só a calota de cima, é a Hum, parte de baixo também, certo? sim, Que é um planinho. sim. Então tu tem essas duas coisas para resolver, né? Se tu fosse resolver do jeito normal, integral de superfície, tu teria essas duas coisas, certo? Certo. Só que aqui que vem o ponto, né? Tu não precisa fazer essas duas coisas se tu for utilizar o teorema da divergência. Olha só que bonito. Tu vai Uhum. resolver só baseado no volume da tua superfície mesmo. Uhum. Entendi. Né? Olha só como facilitou a vida. Tu ia ter dois bichos aqui para resolver. E esse é o ponto. Olha só a treta. Esse problema é muito troll. Olha só o que o problema está pedindo. Calcule o fluxo de F através de S na direção de N. Então ele quer saber. O problema pede o fluxo só na parte calota. O Uhum. problema é que o fluxo não é só a parte calota. Então tu tem que fazer uma subtração. Nossa, esse aqui é pesado. Aqui foi pra trollar mesmo, né? Foi uma interpretação bem troll, assim. Tipo, tinha que fazer uma coisa e ainda subtrair a outra, né? Porque aqui deu zero. Daí o cara pensa, maravilha, vai dar zero a resposta. Não, não é zero. A parte Uhum. da superfície ali é zero. A parte Entendi. da calota é zero, né? Pelo teorema da divergência. Só que tu não quer aquilo. Tu não tá querendo aquilo. Tu não quer o fluxo total. Veja, o problema não está pedindo o fluxo total nesse caso. Ele está pedindo o fluxo só na calota. Entendi. Então, por isso que a gente vai ter que acabar subtraindo a parte de baixo, o fluxo do chão ali. Uhum. Pra achar Esse aqui só é o calor. exato. Troll demais, mas muito massa, né? Vai dizer. A professora não vai pegar pesado, não. Ela é gente boa, velho. Ô, cara, essa tua prova aí não tá nada simples. Tá Achei que é nesse nível as questões. prova antiga. Você não acha que tá simples essa prova que eu te mandei, cara? Não, velho, eu achei que ela é meio barra pesada, assim. Que isso, cara? Essa 4 aí assustou, vai dizer. Essa é 4, deixa eu ver. Essa aí que a gente tava conversando logo no começo da aula, hein? Hum, a gente não conversou da 4, não. A gente só. Sim, falamos, pô. Até falei que. Ah, não, não. A 4 não, falei besteira. A 2. A 2 assustou. A A gente 2 até achou. falou ali sobre a área da coisa e tal. Ah, tá. Tá. Interessante, quando não fala pra onde que tá apontando o vetor, vem mais ou menos na resposta, né? Sim, isso é importante. A gente só dá bola pro lado positivo, mas não é o caso sempre. Uhum.
Caramba, nossa, a provinha vai Tem ser. muito, tem muitos casos, né, cara? Tem que estar esperto com isso, né? Nem cálculo 2 lá, quando a gente está fazendo integral dupla. Tem um monte de casos chatos. Às vezes tem que inverter a integral, coisas assim, né? Tem que tomar cuidado. Quando que eu sei que é para parametrizar? Assim, quando que eu olho para a parada e falo, isso aqui eu tenho que parametrizar? Tu sempre vai parametrizar quando tu precisar fazer a integral de superfície. O problema fala, ó, resolve pela integral de superfície, tem que parametrizar. Resolve pelo teorema de Stokes, tem que parametrizar. Eu nunca faço ciclo no XY. Ah, é que às vezes não vai ser legal, né? Por exemplo, se tu tiver trabalhando com uma coisa redonda, tipo um paraboloide, um cilindro, uma esfera, deixar x, Uhum, y, z não dá, cara. uhum. Não dá, tu tem que passar para outra para tu conseguir até ter uma função paramétrica, né? E daí conseguir encontrar o vetor normal. O problema é encontrar o vetor normal, né, cara? A gente parametriza basicamente para isso, certo? Certo, Como é que você vai encontrar o vetor normal de uma equação onde tu não consegue nem isolar o z, né? Não tem como. verdade, verdade. Então é isso, velho. Sempre que eu tenho que parametrizar a integral de superfície, é isso que você falou, né? Isso, tu sempre vai parametrizar quando for uma integral de superfície, quando tu quiseres encontrar o fluxo numa integral de superfície normal, né? Quando tu não for utilizar o teorema da divergência, né? Isso que eu quero dizer. Uhum. E quando tu for resolver o teorema de Stokes, né? Pelo teorema de Stokes. Que é justamente o integral de superfície, né? O teorema Exato. de Stokes. Tá. Quando a gente fala que o campo conservativo é que o rotacional é igual a zero, E isso, campo conservativo. mas como que eu aplico na prova se ela me passou a coisa nesse sentido, assim? Tu vai. Bem, o que tu tem que fazer é o seguinte: tu tem que descobrir se o campo é conservativo ou não antes de começar a conta, né? Tá. Aí é Quero dizer, antes de importante tu começar a fazer integral, perder tempo parametrizando e tal, pega e faz o rotacional e vê se o campo é conservativo. isso em teorema de Stokes. Ah, não, em qualquer situação. Entendi. Aí se for conservativo, Se for conservativo, ah, é que assim, tem muitas interpretações do campo conservativo, né? Mas ah, se tu tá trabalhando com a integral de linha, por exemplo, e tu tá falando de um campo conservativo, a integral, né, do fluxo vai ser zero. Então as respostas vão ser zero, basicamente, quando tu tá falando de um campo conservativo. entendi. Entendi. Tá. Só que tu tem que tomar um cuidado também, porque ela vai ser zero. Só que se o teu. Tem esse caso aqui nos slides também. Só que se a tua. Como é que eu posso dizer? Se a tua superfície tiver um buraco, não. Tem Entendi. isso também. Não sei se tu chegou a ver os slides, mas tem Mas uns não, casos bem específicos. não Oi? vai complicar em caso específico a minha prova, eu tenho certeza. Ah, menos mal, então, né? Coisa boa. Porque os casos específicos são os que ferram, né, velho? Se ele te der um campinho, ele fala, ó, resolve pelo Stokes aí. Pronto, meu. Faz o rotacional, olha ali o vetor normal que vai ser fácil de tirar, integra a dupla e pronto. Né? O Então, vai problema ser são os isso. casos específicos. Eu entendo que vai ser nesse sentido aí igual você falou, pega o rotacional, multiplica pela normal. Voltando àquela fórmula que eu falei de achar normal, que você faz a derivada em relação. E para eu achar o z, eu faço derivada do negócio em relação a z? Pra tu achar o Z, como assim achar o Z? Ué, porque é um vetor de x, y, z, né? Só que eu isolo z. Vetor de x, y, z, só que tu isola o Z. Tá, existem superfícies que te permitem isso, beleza, e aí, o que que tem?
Aí eu vou achar as normais fazendo derivada dessa equação em relação a x, em relação a y, e o z, muito comum você colocar em 1. 1, Quando 0. tu tá encontrando a parametrização da superfície, Ah, é só em a duas, tua né? parametrização vai depender de dois parâmetros só, do U e Uhum, do V, né? Não uhum, depende do Z. entendi. É, Né? Por realmente. exemplo, uma superfície clássica aqui, Z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Você sabe o que que é isso? Isso aí é para eu fazer coordenada polar, né? Não, 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 não. Eu tô te perguntando só sobre o que é essa superfície que eu acabei de falar. Z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tem ideia? Ué, x quadrado vezes y quadrado forma um círculo. E o z vai Isso. ser igual a isso, vai ser um cilindro? Não. Vai dar um paraboloide. Né? Hum, Pensa comigo. O y igual a x quadrado não é uma parábola? sim. Pois é. O z, então, igual a x quadrado mais y ao quadrado vai ser uma parábola 3D, um Hum, paraboloide. entendi. Sacou? Agora, o que que eu quero te dizer com isso? Essa superfície aí, do jeito que eu falei, tá bom, é uma função. Z em função de xy. Mas tu pode parametrizar. Deixar a escrita dela toda em função de dois parâmetros só. Tu pode Uhum, dizer, então, que sigma é igual... sigma de UV é igual a U, vírgula, V, vírgula, U quadrado mais V ao quadrado. Isso também é um paraboloide, só que é um paraboloide no formato parametrizado. entendi. Não, fez sentido. Aí, Agora, aí que tá o ponto, velho. Nessa a gente conseguiu deixar o IV e depois qualquer outra coisa dependendo de IV. Nem tudo dá para fazer isso. Por exemplo, numa esfera não dá. Qual é a parametrização da esfera? A parametrização da esfera são as coordenadas esféricas, aquelas mesmas lá do cálculo 2. entendi. É, mas R essa. igual a seno θ, seno φ, é, R não, desculpa, x igual a R cosseno θ seno φ, y igual a R seno θ seno φ, z igual a R cosseno φ. Essa é a parametrização. Depende de θ e de φ, sacou? Daí tu tá pensando, mas o R que tu acabou de falar, professor, o R é fixo, porque tu tá falando de uma esfera de um raio específico, entendeu? Uhum, tô entendendo. É, tá. Deixa eu ver aqui que eu tenho outra dúvida. Deu um branco agora. Tá. Eu não vou lembrar, não. Bem, se aparecer esses casos aí, você me fala outra hora, então, vai que eu posso te responder pelo zap. Mas Uhum. tu tá me dizendo que vai cair só o básico? Vai cair Então você só o tem que básico. focar no básico, né? Mas Eu eu não acho. recomendaria fortemente, assim, cara, que tu lesse os exemplos dessa apostila, entendesse e tentasse refazê-los, porque se tu conseguir, tu vai conseguir fazer qualquer coisa nessa prova aí, velho. Entendi. E como tá tudo muito bem explicado ali nos slides, né? Você pode, né, ir acompanhando a resposta e tal. Certo. Acho que é a melhor Então, coisa que você pode fazer. Quando que é a tua prova? sexta? E aí, ó. Tem tempo ainda, dá pra refazer tudo que tá nesses slides que eu mandei. Dá. Tinha uma dúvida, acho que era da lista aqui mesmo. Ah, eu lembrei que eu queria te perguntar. É, vamos voltar naquele exemplo do 2 lá, em que ele me deu no caso, essa equação, essa primeira equação e a segunda. Eu sempre vou achar normal em relação a essa primeira aqui, que não tem nada ao quadrado, Qual questão? Desculpa. a 2 aquela aqui. A primeira que a gente pegou, questão 2. Sim, sim, sim. O que que tem? Sempre eles me dão duas equações, duas superfícies que estão se cruzando, superfície Se eles com... sempre fazem isso pra ti, beleza, mas nem sempre é o caso, né? Às vezes eles já podem dar direto, ó, nessa superfície aqui, Uhum. sacou? Já pode dar até parametrizado se for gente fina. Mas aí eu te pergunto se quando eles me deram essas duas equações, eu Certo. sempre vou achar a minha normal relacionada a essa primeira aqui, tipo, Não, x não, mais não, não. 15. Você não pode falar uma coisa dessa.
Você Não tem que digo em estar. relação à primeira, mas eu digo assim, na que é um plano. É, isso, agora sim. Você tem que interpretar o que o desenho tá te dando, né? Aqui eu, quando li esse problema, já entendi, pô, uma superfície cortada por um plano. O que vai surgir disso aí é um pedacinho de plano. A normal vai vir do plano. Então a normal vai vir do plano, né? Só que às vezes tu vai estar falando de uma superfície, pega essa esfera aqui como superfície do teu problema. Daí, daí tu tem que encontrar o vetor, a expressão do vetor normal da esfera, sacou? Que é um caso bem complexo. Tá, entendi. Ou de um paraboloide, né? Tem muitos casos, né, velho? Tem que tomar cuidado com isso. Então, no caso desse 2, é um teorema de Stokes. Então, eu vou ter que parametrizar igual a professora fez. Chamou U, x de U e y de V. Se tu quer mostrar o passo a passo na prova, sim. Agora, você não precisa parametrizar. Você já sabe qual é o vetor normal aqui. Se tu tá Uhum. querendo parametrizar para encontrar o vetor normal, tu não precisa. Tu já sabe que é 1, 3 e menos 1. Sim, 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 sim. Mas você falou que. Eu te perguntei quando tem que parametrizar. Você falou quando for integral de superfície, ou seja, teorema de Stokes, essas coisas. Sim, sim, sim. Tu precisa parametrizar para encontrar o vetor normal, mas na verdade tu parametriza por causa do vetor normal. O que tu precisa é o vetor normal. Então tu não vai parametrizar se tu já tem o vetor normal, entendeu? Uhum. Mas para encontrar as delimitações da integral, né? Para encontrar as delimitações da integral, sim, né? Vai depender do se tu vai precisar mesmo da delimitação ou não, né, cara? Não, Tipo igual. aqui tu não precisou, né? Porque saiu tudo para fora, tu tinha integral só de uma área, então se tu soubesse a área ali, beleza. Uhum. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. É que é ruim explicar baseado num caso específico, né? Mas sim, tu precisa resolver a integral. O problema é que tem muito caso específico que tu não vai precisar, porque tu já sabe de cabeça a área. Vamos torcer para que isso continue ocorrendo, né? Tá esclarecendo, assim. Eu acho que eu tô. Acho que eu tô melhorando. Por exemplo, se a tua área for toda uma metade de um cilindro, sei lá. Pô, tu sabe qual é a área da lateral de um cilindro, entendeu? É 2πr divide por 2, porque é só metade, vamos dizer assim, vezes a altura. Pronto, tu tem a área. Sim. Então, se tu tá procurando o fluxo ali, show. Vai ser sempre baseado nesse tipo de situação, né, cara? Uhum. Tá. Eu vou estudar essa parada de Gauss quando tiver esse caso que você falou de ter que virar a coordenada polar, que tem chance grande de cair isso. Sim. Às vezes você vai ter que resolver, né? Porque tu tá ali com uma areazinha circular, mas dentro da integral tem um seno. E aí? Não é só a área. Então não vai ser só a área, entendeu? Do círculo. Tu vai ter que integrar aquele seno que tá ali dentro da integral. Fazer o quê? Sim, vou ter que integrar, não vai ser só falar, esse aqui é o volume, é um dV. Vai ter que integrar tudo daí. Vou ter que integrar tudo e vou ter que lembrar de colocar jacobiano. Sim. Eu acho que o principal no teu caso aqui é tu lembrar o seguinte: quando tu tá fazendo teorema de Stokes, lá no final tu vai ter que resolver uma integral dupla. Uhum. E no teorema de Gauss, divergência, tu vai ter que resolver uma integral tripla. Acho que se tu Travou. lembrar isso aí, Uhum. metade do serviço já tá feito. Já. Não, isso aí eu lembro, pô. Eu, Então, eu beleza. entendo que o teorema de Gauss vira integral tripla, né? Aham. A minha dificuldade mesmo é achar as delimitações das integrais, entendeu? As delimitações vão estar sempre em função do que é a superfície. Então, Uhum, naquele caso ali, era uma elipsezinha. Tu não vai procurar as delimitações, tu tinha que saber a área da elipse, é isso. uhum. Por aí vai, entendeu? Tu não precisa se preocupar tanto com a delimitação como é no cálculo 2. Porque muitas vezes eu não vou precisar de fazer essa delimitação, né? Não vai. Tu já sabe de cor o que é. Igual nos exemplos que a gente viu, que Isso. o cara só substitui a área, só substitui o volume. Exato. Então, em cálculo 3 nem tipo assim, tem casos que eu tenho que resolver integral, mas muitas vezes eu vou conseguir só. Justamente porque o problema no cálculo 3 não é tu ficar resolvendo integral, mas sim tu observar as superfícies. Uhum. Tomara que eu não gosto de resolver integral, não.
É muito trabalhoso na hora da prova, né? A gente tá nervoso ali, acaba se perdendo numa conta boba. Por exemplo, nessa lista mesmo, eu acho que não teve alguma questão que eu. Deve ter tido uma ou outra que eu tive que resolver integral, mas essa um aqui, eu lembro dela resolvendo. É um teorema de Green, que aí cai naquela mesma coisa, tipo, de multiplicar a área. Essa 2 que é o que eu te mandei resolução, também vira isso de multiplicar a área no final. Tá entendendo o raciocínio? Sim. A 3 CDC, pode utilizar. Não sei se a gente resolveu. Não sei se ela fez essa 3. Tem Considera o que... campo, já deu parametrização da curva, a integral de linha. Talvez aqui é só resolver a integral de linha. Essa linha aí não é tão simpática não, né? Mas vai que Não, não deve ser só se resolver, tu não. fizer aí o teorema de Stokes sai fácil, né? Provavelmente é isso mesmo. É. Faz teorema de Stokes, vai virar integral dupla. Certo. Isso aí que você falou é interessante. Quando eu chegar nesse ponto de chegar na minha integral dupla, integral tripla, muitas vezes eu vou conseguir fazer essa jogadinha aí, de multiplicar a área, multiplicar um volume. Sim. Só que olha só, né? Vem comigo aqui. Tu até pode fazer isso que a gente estava conversando. Tem que ver aí se o que eu tô achando, né? Esse caminho aí vai dar uma superfície meio desgraçada para Qual que você resolver. tá falando? Tô falando da 3. Tá. Talvez, cara, esse campo é conservativo, né? Hum, Se esse campo for conservativo, a resposta já é zero, entendeu? é só eu pegar aquele F ali, fazer o rotacional e ver se. Mas não sei se é, né? Deixa eu ver. Medita ele, eu vou jogar no Wolfram aqui e ver se ele é conservativo. Tá. O X é Y quadrado Z. Só um segundinho, tá carroça o bagulho aqui hoje, beleza. Ah, y ao quadrado Z? VZ. Mais. O Y é 2XYZ Aham. 2xyz? Putz, e o pode Z ser é XY conservativo. quadrado. XY quadrado. Vamos ver. É zero. Aí a resposta é zero, então. A resposta já seria direto zero aqui. Sim. Acabei de fazer o curly aqui e deu zero. Porque Te se eu, mandei se no eu zap fosse aqui. aplicar Stokes aqui, eu já ia achar o zero no rotacional, ele ia multiplicar a integral, ia ficar tudo zero. É. Se o rotacional deu zero, pronto. Não tem fluxo, né? A resposta é zero. A resposta é zero. Interessante essa parada de rotacional. Tá aí pra facilitar a vida, né? Quando eu vejo uns bagulho feio desse aí, eu já penso assim, a hora que eu fizer o rotacional vai dar zero. Então, eu É. já corro pra trás disso, sabe? Então, nesse caso aqui, o aluno ia olhar e falar, pô, vou aplicar Stokes. Na hora É, que fosse aplicar Stokes, ia achar tudo zero. isso. Entendi. Porque, meu Deus, imagina tu fazer aqui a integral de linha normal. Tem condição, olha só esse caminho. É horrível, tem cosseno, tem Então, raiz. novamente, eu não ia chegar na situação de ter que delimitar minhas integrais duplas para resolvê-las. De novo. A gente pegou três questões aqui que nenhuma eu tive que fazer isso. Sim. Sempre tem um jeito de fugir. Uhum. É isso, velho. Bacana, velho. Não cair nas pegadinhas. Se tu garante mesmo que o professor tá sendo gente fina, É gente fina, assim. Tá é só doido tu que. entender a teoria que tu vai utilizar ela pra evitar fazer conta. Uhum. Buscar 60 pontinhos. Se bem que se eu tirar um pouquinho menos, deve arredondar. Aí. Show de bola, velho. Então é isso, velho. Precisar de ajuda aí, tamo aí, é só chamar. Tranquilo, mano. Obrigadão. Eu que Obrigado. agradeço. Logo mais te mando o vídeo da aula aí. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Fechou. Vou aguardar. Obrigado. Abraço, valeu.